capítulo 19, versículo de número 30, que diz assim, Evangelho de João 19, 30. Havendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Pedimos que, mais uma vez, o Senhor nos visite, o Teu Espírito, se revelando a nós, abrindo o nosso entendimento e encontrando lugar em cada coração, para semear a Tua palavra viva, santa, santifica, que nos salva. Que assim seja, para a glória do Teu nome, para a salvação e edificação do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. O dinheiro não pode comprar a vida. Estas teriam sido as últimas palavras de Bob Marley, cantor de reggae. Dinheiro não pode comprar a vida. Alguém que deve ter ganhado muito dinheiro disse essas últimas palavras antes de partir. Dinheiro não pode comprar a vida. Eu ofendi a Deus e a humanidade, pois o meu trabalho não alcançou a qualidade que deveria ter. Sabe quem disse ou teria dito estas últimas palavras? Leonardo da Vinci. Vai ser perfeccionista assim lá longe, hein? Essa você provavelmente conhece. Histórica. Saio da vida para entrar na história. Sabe quem disse estas últimas palavras? Getúlio Vargas, aquele ex-presidente brasileiro que se suicidou. E você sabe que algumas das últimas palavras de Jesus também ficaram registradas pelos evangelistas e chegam a nós como testemunho. Por exemplo, Deus meu, por que me desamparastes? A recitação de um versículo do Salmo 22. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. As palavras para o ladrão que se arrependeu e que, segundo um testemunho, o ofendia também há pouco. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora, tem algumas últimas palavras de Jesus que chegou a nós pelo testemunho de um único evangelista. E esse evangelista, aquele que estava aos pés da cruz de Jesus também na sua morte, chamado João, e que acabamos de ler. Só João dá esse testemunho, que uma das últimas palavras de Jesus foi, logo após ter provado o vinagre, Jesus disse, está consumado. Que em grego, a língua que foi escrito este evangelho, seria tetelestai, que tem o sentido de cumprido, terminado, acabado, levado plenamente à sua conclusão. Não uma parte ou muitas, mas absolutamente e cabalmente tudo
tudo foi completado. Tudo foi acabado. Tudo foi terminado por Jesus. Lá na cruz. Jesus cumpriu, completou, terminou absolutamente toda a obra que Deus lhe confiou a fazer. E a cruz foi a sua consumação. Tetelestai. Está cumprido. Está completado. Está absolutamente consumado. Pergunta que fica é: o que está incluído neste tetelestai? O que foi que Jesus cumpriu de forma plena, cabal, completa, definitiva, para a glória de Deus e em nosso favor, para o nosso bem? Então, primeiro, Jesus cumpriu tudo o que era necessário para hoje o podermos chamar de Cristo. Jesus cumpriu tudo o que era necessário para que possamos olhar para Ele e o reconhecermos como o Cristo. Porque você sabe que Cristo não é nome. Não é sobrenome de Jesus. Cristo é título. Por exemplo, Rainha Elizabeth. Rainha não é o nome dela, você sabe disso. O nome dela é Elizabeth. Mas tem o título de rainha. É o título que se dá a ela. Cristo é título que se dá a Jesus de Nazaré. Por quê? Porque todas as escrituras, as profecias que apontavam para a vida do Messias, todas elas foram cumpridas ou em Jesus ou por Jesus. Cristo significa ungido, Messias. Então, por exemplo, foi cumprida em Jesus a profecia que estava em Isaías 53, 4 a 5 e 12. Por exemplo, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Em Jesus foi cumprido também o Salmo 22, 16 e 18. Olha só. Perfuraram-me as mãos e os pés. Repartem entre si minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. Já estava escrito lá no Salmo 22. E por Jesus foi cumprido o Salmo 69, 21. Quando senti sede, me deram vinagre para beber. É por isso que podemos ler aqui no versículo 28, o testemunho que diz: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopo e ergueram até a boca de Jesus. Essas são apenas algumas. Mas o testemunho bíblico é esse: Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, aquele que nasceu na estrebaria, o filho do carpinteiro, é o Cristo. É o Messias. É o ungido de Deus.
ou simplesmente como os samaritanos disseram, este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Foi isso que Jesus cumpriu. Jesus de Nazaré, o Messias, não vai vir, já veio, e é Jesus. Filho de Deus, já veio, voltará, mas já veio. E nós somos o povo que creu, e por isso aguardamos a sua segunda vinda. Louvado seja o Senhor, que cumpre as suas promessas. Esse Messias que já estava prometido desde Gênesis 3,15, descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Já veio. Segundo, Jesus cumpriu tudo o que era necessário para assegurar o nosso perdão. De quantos pecados? De todos. De todos. Porque assim como uma pessoa que transgride uma lei de trânsito, dependendo de qual seja, recebe uma multa a ser paga, quando você peca, você transgride uma lei de Deus, cujo preço é simplesmente a morte, cujas consequências são eternas. Você não pode pagar porque você não transgrediu uma lei humana, você transgrediu uma lei divina, com consequências eternas, e só um Deus eterno pode pagar uma multa que é eterna. Então é impagável. Por isso que Jesus foi para aquela cruz, e naquela cruz diz tetelestai, porque tetelestai também significa está pago. Está tudo pago. Absolutamente pago. E o Paulo vai dizer lá em Colossenses 2,14 que Deus não está contra você. Quem pode estar contra ele é você, mas ele não está. A Bíblia nunca chama Deus de nosso inimigo. Nós que vivíamos em inimizade contra Deus, achando que ele não quer o nosso bem, que é um estraga-prazeres. Não! A Bíblia diz que foi o próprio Deus que pegou o escrito da dívida, a multa. Sabe aquele documento que está escrito todas as coisas feias, erradas, que você se envergonha? Ele pegou esse escrito de dívida que constava em mandamentos, ordenanças, e que era contra nós, removeu do nosso meio, como dizendo, vocês não vão ter que mais pagar isso. E cravou na cruz, dizendo que cancelou a dívida. E esse cancelou significa apagou. Jesus com seu sangue na cruz não só pagou todos os pecados, mas os apagou. De modo que a nossa dívida para com Deus simplesmente não existe mais. Não existe mais. Você não deve mais nada para Deus. Sabe por quê? Não é porque você é bonzinho, mas porque Jesus pagou por você. Jesus pagou. Pagou tudo. E não só pagou, não só fez um X de modo que Deus olha, tá pago, mas eu lembro. Não, apagou. Por isso Deus pode dizer, dos teus pecados não me lembrarei mais. Você pode ir de cara limpa conversar com Deus. Ele não vai lançar em rosto o que você fez ou deixou de fazer. Está tudo certo, está tudo quitado. Não tem mais nada entre nós e Deus, só o sangue da cruz. Só o sangue de Jesus. É como se você tivesse uma dívida contraída que você não pode pagar lá no banco, e aí você se exaspera, você se desespera, você fica estressado e corre para lá e corre para cá e faz isso, faz aquilo, mas não consegue, as portas não se abrem, mas um dia você entra lá na conta, lá
na conta eletrônica, na internet, e você leva um susto. Porque você olha para o débito e está lá 0,0000. Amém? Hoje eu falei isso lá em Frico, o pessoal disse aleluia. Até, sabe, aqueles numerozinhos que ficam depois da vírgula, aqueles centavinhos, 0. Só ficou 0. Imagina a alegria. Imagina o alívio. Imagina a libertação. Você saia pulando de alegria. Então foi isso que Jesus fez na cruz. Eliminou, pagou tudo. A dívida que nem eu, nem você podia pagar. Essa sim é uma dívida impagável. E agora, o que nos cabe? Só uma coisa: receber ou rejeitar. Porque como todo presente, é de graça. E é de graça não porque custa pouco ou nada, mas é porque custa tanto que Deus resolveu pagar. E oferecer de graça. Para quem crer no Filho dele, no sacrifício dele. É de graça, é só receber. Mas como todo presente, ou se pode receber com gratidão, ou se rejeitar com orgulho. Não quero, não preciso, não é para mim. Pode levar embora. Que, aliás, tem um testemunho na história sobre algo assim. De 2 homens que foram presos, condenados à morte. A pena era a morte, só que o juiz, por uma determinada razão, decidiu perdoar os 2. Simplesmente perdoar os 2. Um aceitou o perdão, ficou livre da condenação. O outro, acredite, orgulhosamente rejeitou o perdão. E aí então foi lido que não haveria nada a se fazer para forçar um condenado perdoado a receber o perdão, não restando mais nada senão a execução da pena. Então eu te pergunto, e você? Você é dos que recebem gratuitamente o perdão ou o rejeita? Porque, como disse já uma vez Lutero, todos nós somos mendigos diante de Deus. Não temos nada a dar, só a receber. Até porque, ainda que você ache que tem alguma coisa, você só está dando do que é dele. Do que recebeu dele. A gente não dá nada para Deus, só devolve. Ou, como dizia um hino antigo, nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama a mim. Como Jesus, como Deus ama a todos nós. É um amor infinito, incomparável. O que se há de fazer se alguém, além de tudo, ainda rejeitar esse amor? O que fazer? Se alguém rejeita, tamanho amor. Terceiro, Jesus cumpriu tudo que era necessário
para passarmos da morte para a vida, da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus, das trevas para a luz, que vai ficando cada vez mais clara, mais brilhante, até que se torne o dia perfeito. Fiquei sabendo de um professor semanas atrás, comentando, mencionando algo a respeito da Páscoa, que disse assim: não sei por que é festa se Jesus morreu. Não sabemos se ele estava fazendo uma brincadeira, ou se de fato não sabe que a Páscoa, na verdade, não é a festa da morte, é a festa da vida. É a festa da vida. Interessante é que nesse versículo que lemos, logo depois de Jesus dizer está consumado, tetelestai, é dito também, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E esse inclinando a cabeça, entregou o Espírito, pode ter aqui pelo menos dois sentidos. Primeiro é que Jesus não é Marte. Jesus não é Marte. Porque Marte é alguém que tem a sua vida arrancada por defender uma causa. Jesus não teve a sua vida arrancada. Ele mesmo disse: ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Por isso que ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego. Não é Marte. Ele deu a sua vida voluntariamente. Ninguém a podia tirar dele. Ele recebeu a nossa morte e no lugar nos concedeu a sua vida. E uma segunda implicação desse entregou o Espírito é que pode já ter sido de Jesus uma sinalização da sua ressurreição. Porque alguns vão entender que esse tetelestai foi o segundo brado que Jesus deu lá em Mateus, logo após de terem lhe dado o vinagre. E que, se assim é, esse inclinando a cabeça entregou o Espírito, que está depois do está consumado, seria aquilo que Lucas se refere como suas palavras. Seu testemunho é que Jesus, logo após ter dado o brado, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E essa era, na verdade, uma oração que os judeus piedosos faziam antes de dormir. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E é bem possível que Jesus fazia essa oração antes de ir dormir. E aqui a repetiu. Jesus seria assim como um trabalhador que olha e vê que a sua obra foi toda completa, foi toda terminada e diz: bom, agora que está tudo completo, tudo cumprido, tudo consumado, agora que eu já fiz tudo, não há mais nada a ser feito, porque está tudo completo, a obra que me foi dada para fazer, eu fiz, agora eu posso ir dormir. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, mas sabendo que já ia acordar, como aconteceu no domingo, o domingo da ressurreição. E como lemos no próximo capítulo 20. Por isso que toda a festa de Páscoa fica incompleta se não se anuncia isso. Jesus morreu, mas ele está vivo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. É isso que celebramos. A Páscoa é a celebração da morte remidora de Jesus, mas também da sua ressurreição. E nós não apenas celebramos o motivo da Páscoa
mas participamos do motivo da Páscoa, porque a Bíblia diz que pela fé nós estamos unidos a Jesus Cristo e participamos tanto da sua morte quanto da sua ressurreição. De modo que, porque estamos agora unidos a Jesus, a morte deixou de ser para nós um ponto final na vida, para se tornar agora em Cristo apenas uma vírgula na vida. E o que vem depois dessa vírgula? Mais vida. Vida eterna. Vida plena. Vida completa. Vida sem falta de absolutamente nada. Vida de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa, porque Ele é a nossa passagem da morte para a vida. É como teria dito uma menininha que disse assim: às vezes eu durmo na sala, no sofá, mas quando eu acordo eu estou lá no quarto, em cima na cama. Porque à noite o meu pai vem e me pega e me leva. E quando eu morrer vai ser assim. Eu vou fechar os olhos aqui na terra e quando eu abrir eu vou estar lá no céu. Com Jesus e com Deus. E não é verdade? Porque não foi Jesus mesmo quem disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não morremos mais, apenas passamos pela morte como Jesus, para depois acordar com Ele. Então Jesus teve as suas últimas palavras, sim. Mas tem muitas diferenças essas últimas palavras de Jesus. Primeiro, não foram palavras assim de pesar, do tipo: eu não devia ter feito tal coisa, ou eu deveria ter feito, mas não fiz tal coisa. Não. As últimas palavras dele foram palavras de afirmação. Tudo que tinha que ser feito foi feito. Tetelestai. Está consumado. Está feito. Não há mais nada que se possa acrescentar à obra de Jesus. Nada. Querer acrescentar é ofender a Ele. A salvação a gente só recebe como alguém que recebe um presente completo e perfeito, porque é obra de Jesus. E na verdade não foram, de fato, últimas palavras. Sabe por quê? Porque ele continua falando. Até hoje. Inclusive hoje. Porque ele está vivo. Ele ressuscitou. E aliás, eu esqueci de colocar um aviso naquele e-mail que eu mandei sobre o culto de Páscoa, que ele estaria aqui. Vivo. Como sempre esteve. Presente e vivo com a sua igreja. É isso que celebramos. A Páscoa é a festa em que a gente anuncia com todas as letras: ei, ouçam todos. Ouçam todos. Jesus morreu, mas ressuscitou. Está vivo. Creia você também, para que não morra, mas viva. E assim seja. E que o Deus da vida
nos abençoe também com o poder da ressurreição. Amém. Amém.